A leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Até ler curioso. Não. A leitura apenas informa. Não ler, né? A gente lê o livro. Por exemplo, nós lemos o livro Nosso Lar, mas o filme foi um pouco diferente. Teve até passagem da casa dos mensageiros. Baseado na obra Nosso Lar. Quer dizer, o autor já teve uma visão, nós vamos ter a nossa visão. Ler é uma coisa. Né? O lembrar é outro sentir. Não, absorver. É o caso da Antonina, certo, Entre a Terra e o Céu. A Antonina foi aquela cantora famosa que realmente existiu no Paraguai, não é história não. Tem o nome dela lá no livro, Entre a Terra e o Céu tem o nome. E é interessante que tem um amigo meu que até dizia que Arnaud Irã, ele pegou um avião e ele tinha acabado de ler o livro Entre a Terra e o Céu. Aí pegou um avião, foi para o Paraguai, que ele era do Banco Central do Brasil, ele viajava muito. E quando ele estava no avião, viu lá um prospecto e achou curioso. Estava uma peça teatral falando sobre a vida dessa cantora. Ele, vamos ver, foi ver, né? Quer dizer, ele conheceu pelo livro a cantora. Né? E ela se encarna aqui no Brasil como Antonina, mas totalmente modificada, um esforço tremendo. E na primeira, ela teve que fazer no plano espiritual, desdobrada, 2 regressões. Na primeira, ela só viu. Ela sentiu, mas não sentiu muito. Mas na segunda, que ela voltou e participou, aí ela sentiu. Sensações. Ela é. Esse é o grande problema. Pessoal, a gente hoje, que nós nos julgamos já um pouquinho bonzinhos, né? E a gente voltar numa e ver a gente fazendo atos de crueldade com o maior prazer, chega babando. Né? Melhor não chama reação dele. É isso aí que leva à loucura. Nós não vamos nos compreender. O que é isso? Não sou eu. Lê uma coisa, vê a outra e sentir passar de novo por aquilo. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis fomos submetidos a determinadas presas e até me assustei. Fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos do assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. No cérebro espiritual. O que é o cérebro físico? O cérebro físico vai captar todas as nossas sensações, emoções, tal. E quando a gente desencarna, que a gente vai mandando para cima, quando a gente desencarna, tem o tal filminho, tá gravando lá no espírito tudo. Por isso que tudo é gravado. Até os nossos pensamentos passam para o espírito, passa para cá, para lá os DVD, tá? Lourdinho, o DVD da Lourdinha, viu? Até os pensamentos, hein? Eu pensei nisso. Preocupado com esse DVD. Eu acho melhor não pagar a conta de luz. Sabe aquele DVD que a gente da Lourdinha, DVD da... Vai embora. Tá gostando disso? Aquela princesa que faz pra caramba, tem essas coisas todas assim. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Aí eles mexeu, veja bem, penetrar nos domínios emocionais das recordações. Ela foi preparada para entrar, mas como ela se mostra equilibrada, mesmo no dia que ela foi reencarnar, quando ela foi reencarnar, tinha a rampa, e ela não queria subir a rampa não, foi empurrada. Porque isso aqui travada. Deve ser muito ruim vir para cá. Mas o filho chorando. E a gente não quer ir para lá, né? Esse que é o problema, é interessante. Quem está lá está doido para não vir para cá. Ela não vir, está preocupado. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Deve ter sido político. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão.
A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo reencontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Aí ela cantou aquela música. Teresa é a neta, né? Teresa é a neta, não é? Teresa é a neta. Não, a irmã. É a irmã, né? Que vai atender, a Heloísa vem, depois A Heloísa, é a mãe da Heloísa. Mãe do Leite. A Então, Heloísa. trabalho. Como era o nome da Maria, da outra, né? A Maria, não sei o que era amiga dela. E cadê o fulano? Ele já casou com a Maria. Já casou com a tua melhor amiga. Gente, bom, então nós encerramos por aqui hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Observar. Já são 10 para as 8, né? Vamos para... Tava bom, né? Tá bom. Tá rico o assunto. A dona Laura enriqueceu o assunto aqui, né? Vamos parar. As obras do André Luiz diz que o Dr. Bezerra uma vez falou através do Chico sobre isso, que nós temos preguiça de pensar. Aí vieram esses romances É espíritas sexta-feira, né? Não. nos Vamos mostrar pegar a obra agora. através de Calzinho. Próxima sexta-feira, dia 21. Vocês não querem? Vai ter dia 21 ou não? Deixa eu pausar. Bom, agora nós vamos começar o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos começando hoje o capítulo 17. Informação para a câmera. Então nós já falamos da desencarne do Dimas, teve o desencarne um pouquinho mais complicado. E agora eu vou estar vendo o desencarne do Fábio. Esse não, bem espiritualizado, um desencarne mais tranquilo. Já começou. Espero que o nosso seja pelo menos igual ao do Dimas, viu? Olha. Estou sendo otimista, não estou? A gente já sabe para onde a gente vai, né? Então, Nós vamos beber cachorro quente na porta do na nosso porta lado. lá do Nosso lado. nosso lado. Eu sempre deixo um bolinho de água, hoje eu esqueci. Claro. Não vou... Vamos pegar. Enquanto Dimas, Rogativa Singular, capítulo 17. Daí. Enquanto Dimas, Faustiano. não precisa encher não, tá gente? Se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Então, Cavalcante é o nosso amigo Eu falei assim, que se enchia católico, né? Cavalcante é católico. Ele ainda é interessante que o Cavalcante também. Vamos lugar aí na. Deixa eu botar um pouco. Bom, o Cavalcante vai chegar a hora Já da tem gente. 4, Vamos chegou um continuar pouquinho pra com lá, o um pouquinho pra cá, Então vamos lá. vai encaixar. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Entendeu? Se você desencarnar, botar o Chico Xavier do teu lado, vai ter um novo ânimo, não é isso? Então o Fábio foi um exemplo, um cara. Então o Dimas se sentiu bem, quer dizer, as bons fluidos que o Fábio trazia para Passaram por ele. passou para ele, né? Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Porque o Fábio não houve esse problema. A família no terreno não ficou. Cadê meu pai? Volta pai. Se papai estivesse aqui para trocar a lâmpada, nada disso. A do Dimas, infelizmente. Uma família. Por isso que é a questão da gente espiritualizar, pelo menos espiritualizar a família. Acho que espiritizar, melhor ainda. Mas se não conseguir, levar essas verdades, né, para nossa casa, porque
um lance desse aí de desencarne, né? É o que a gente mais vê na rua, né? Não podia morrer, eu quero ir junto. Às vezes quando tu pensa que cai na copa, eu não quero ir não, me tira daqui. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto de vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Então, o Fábio, mais um exemplo do Fábio, ficou procurando, né? Aquilo que Jesus disse para Marta e Maria, né? Marta, Maria propôs vice-versa, procurou o melhor lado. Ele foi, em vez de ficar preocupado com a família que ele deixou, veja bem, a família é de Deus. Nós somos filhos de quem? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, ele já deu, né? Então, nós somos filhos de Deus. Se Deus nos tira daqui, ou tira um dos nossos daqui, será que Deus não sabe o que está fazendo? É difícil, tudo bem, é uma dor muito forte, né? Mas está na mão de Deus. E eles vão ser encaminhados e vão embora. Ninguém está. Não, falta faz, mas ninguém vai se perder, se acabar. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas. Não completara as suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Você vê, já teve um prêmio, né? Tão rápido, já ganhou um prêmio, que é a visita da esposa. Eu tenho uma cadeira ali. Tudo bem. Deixa ela aí, tem gente aí. Tem gente. Deixa ela. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: levanta-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em incompreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-se e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida, continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícia dos filhinhos, pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada, disse ela ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Que bonito aí, né? Todo mundo disse assim.
Pois é, se todo mundo fosse assim, seria ótimo. A gente geralmente ora, né? Mas porque não está aqui, porque me abandonou, tal. Quero mensagens. Outra pausa em que a Nobre Senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O Sr. Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas a esposa dedicada, interrompeu-se na expressiva reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é seu. Creia, porém, que faço o possível por não ferir. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança, da confiança fervorosa desse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Vocês se lembram que antes de desencarnar, o que ele falou para ela? Que ela podia arrumar outro, se casar, que ela Estava livre. Estava livre e tal. Né? Muito assim, é muito espiritualizado isso aí, né? Qualquer um de nós que falar isso, é muito legal. Mas quando vê a pantufa aí já. Eu, André Luiz, foi justamente o contrário, né? André Luiz quando vê a pantufa. É interessante aquilo que você falou, né? Que a gente chama, não sei o que, fica ali. Se a gente age de outra maneira, as pessoas pegam. Esse cara não gostava da mulher. Não sei de saudade. Não sei o quê. Não entende essa parte. Você tem que demonstrar que está com saudade, chorando toda hora, está penalizado para as pessoas não. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou. Perdeu-se lá embaixo. Não, mas ela não parou em saudades imensas? Não, já cheguei a encontrar. Não, reparei. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de da confiança fervorosa desse amigo certo que você me ensinou a encontrar. É, Ela coloca Jesus, Jesus ela coloca Jesus no no lugar, lugar. na Tu mesa, não leu né? isso não? Aquele cochilo que você costuma dar foi. Parece. Voltou, Tá tal. bom, mas Se eu você reclamar da saudade desdobrou. imensas, já ficou. Quando eu chegar em casa eu também vou desdobrar, cara. Depois que deitar, né? Desdobramento de algumas horas. Eu não gosto. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou. Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me com sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônias de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la. Ouço dizer, Mercedes,
que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Aí eu quero fazer uma pergunta a todos da mesa. Alguém está lá a fim de ver essas flores maravilhosas, esse sol lindo? Aí ele está. Não, dando aqui, alguém está a fim de ir lá ver? Agora não, mais tarde. Mas é Daqui a possível uns que ele possa, 150 ainda nessa anos. encarnação dela, ele deixar para uma outra. ficar Tem uns se tornar 150 sendo anos. presente em espírito, acompanhá-la. Depois, Veja bem, merecimento, né? O trabalho e merecimento. O André Luiz demorou 1 ano para visitar a esposa, para ele aprender a conviver com a esposa com o outro. Teve 1 ano de aulas, foi aula, preparação. Depois ele ficou ajudando, mas já sabendo que ela não era mais a esposa dela, era uma irmã em Cristo, uma filha de Deus. Mas ele não Perdeu a ficou posse. direto ali com ela em alguma Não. Mas foi ali que ele entendeu muita coisa. O que ele escreveu depois dali, o que ele escreve até ali é uma coisa, o que ele escreveu depois dali é outra. Porque quando o padre fala até a morte se separa, é a coisa mais certa do mundo. O casamento acaba realmente no desencarne de um. Isso aí é certo. Lógico, vocês vão querer viver junto depois, é outra história. Mas, às vezes, para reencarnar, você não vai poder mais reencarnar com ela, Vai você ter tem que que ter um reencarnar tio, com a filho, sogra. irmã, né? A Vai ter que sogra casar vai com a ser sogra. esposa. Não é isso? Mas, Temos candidatos aqui, ó. Vai falar, Mas no caso, por exemplo, de espíritos que não conseguem se desprender da família e teimam em continuar no ambiente dos encarnados, do lar, né, por exemplo, eles vão trazer grandes problemas de transtornos para os parentes e para si mesmo, porque inclusive ele vai ter que se alimentar das energias dos parentes para se manter. Não, no Beth, lar. eu não digo nesse caso aí, eu sei, mas eu digo no caso de como ele está falando aqui. Ele já é esclarecido, né? Que ele futuramente ele estará presente com ela no culto, estará sempre ali junto, auxiliando. O livro Os Mensageiros tem a Dona Isabel. O marido dela está lá constantemente com ela, ajudando. A casa dela é um pequeno centro espírita. Os Mensageiros, o nome do livro. Tá? Dona Isabel, há um pouso para o pessoal que vai dançar, os trabalhadores pousam na casa dela. E o marido está lá, o maridão. Inclusive alguém lá fazia aniversário, não me lembro quem. Uma vizinha foi lá levar o bolo e ele estava sorrindo ao lado da vizinha que levava o bolo, mas feliz com o aniversário do filho, da filha, não me lembro bem. Quer dizer, ele acompanhava bem. E quando ela dormia, como ela já era uma Dona Isabel, não. Ela se desprendia. Ela ia com ele para o mundo espiritual. É o que é um negócio, assim, cada caso é um caso. Agora, né? Missionários da Luz, Cada caso é um caso. o André Luiz chega numa casa, está o pessoal jantando, os desencarnados, parentes, tio, avô, gato, cachorro, tudo lá junto. Perturbando, né? Não tinha que estar lá, mas Deus dá, porque também o encarnado nesse caso também não faz as suas prevenções. Porque se você manter o ambiente também elevado na tua casa, mesmo sendo teu parente, não vai conseguir ficar. E alguém do teu time lá, do espiritual, vai pegar ele e levar para algum lugar para ajudar. Que mesmo assim ele diz que precisava se preparar, né? Um tempo para poder. Mas por isso a tarefa do culto do lar. O culto do lar é muito importante para isso. Eu conheço, eu tenho um espírito amigo, Salgadinho, você conhece, né, Roberto? Que ele desencarnou, uma pessoa também muito equilibrada, um trabalhador e tal. Ele desencarnou, mas ele não pôde, ele foi, tá, no plano espiritual, mas ele continua trabalhando com o grupo espírita, que é um grupo familiar, porque a missão dele é até o fim acompanhar os espíritos que ele recebeu como filhos da presente encarnação, até o desencarne de cada um. Então ele continua ao lado de todos eles, participando das orientações, Nesse caso, Aí ele continua. Não, uma experiência legal. Ele não
pode, porque cada um, né, tem uma programação. Mas aí também ele já tem um certo equilíbrio Já tem, para fazer não, isso. A vida vai ter que voltar a ficar até os gatos se encarnarem. Eles vão desencarnar antes de mim. E ele deve estar passando por um Momento difícil, né, Roberto? Agora, olha só, uma da Luísa, observando o que ele fala, vai fazer uma pergunta que é interessantíssima. Não, e olha E tem a só, ver com um já nossa foi pergunta. evangelizado, tá? Ele desencarnou evangelizado, agora estou evangelizando o segundo. O príncipe. Eles ficam lá deitados enquanto eu estou fazendo o culto, eles são os únicos que participam. Deitados. Lá em casa, é só quando o Luiz Felipe vai. Às vezes o Luiz Felipe não participa, não. Tá passando mal, ele não participa. Mas quando o Luiz Felipe participa, o meu cachorrinho de imediato vem, pede o colo dele para ficar no colo dele e fica Se quietinho. evangelizando, quietinho. Vamos lá. Nosso falou. gato é evangélico. Nosso gato é evangélico. Nosso gato é rebelde. Sai correndo. A minha ficou boazinha, ela deita, às vezes ela ainda deita com a cabeça no livro. Pô, eu quero ler. A gente nunca teve um gato bonzinho, então. Porque eu vou lá pra A gente não merece. A gente não merece. todos. Teve um que durou 24 anos. Nossa. 24 anos foi. E Só nem melhorou depois de no velho. final. Ah, Pouco antes. Matusalém. Precisou viver mais para melhorar no mas final, pensando que esses três, essa leva de três, eles são bonzinhos. Eu não sei se tiver, quando tiver novos, se vai ser bonzinho. Eu acho também. interessante porque quando ele sabe a diferença do que a gente vai fazer na mesa. Porque quando a gente vai almoçar, jantar, ele não faz isso. Mas quando é no culto, ele vai e pede o colo do espírito. Ele capta isso mesmo. Impressionante. Eu já senti a energia, tem muito espírito cultural. Só o Rosinha que não A vai ser partir, veja evangelizado, bem, a então partir não que o vai. nosso culto lá vai se tornando muito constante, vira paragem de espíritos. Desencarnados, assim, recém-desencarnados, levados para tratamento, porque ali, né, vai ser até um primeiro, Para Esse- ouvir. né, E esses animais têm até participação energética, doação de energia. Né? vamos lá. Por isso que o gato Cefa não queria doar energia. Não, eu acho que o meu gato não gosta de casa cheia. Então, quando a gente faz culto no lar, a casa isso está é cheia bom, de né? semana, não é, mãe? Não, porque Ele quando não o estudo gosta. era na minha casa, os gatos todos pulavam fora, né? Aí daqui a pouquinho, já mais tarde, a Aninha, que é uma curiosa de marca maior, aparecia. que Ela é Mas muito é fofoqueira. assim, o meu gato ele não gosta de casa cheia. Quando chega todo mundo lá em É casa, isso ele se mesmo, é manda. isso mesmo. Então Quando- eles vêm. Quando eles acabavam de Faz sair, a sentido. Rosinha despontava lá na porta do corredor. Ela sabia que todo mundo tinha ido embora. Mas a Aninha fofoqueira, ela não conseguia, né? No meio do estudo vinha ela. Vamos lá. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecermos especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Ué, como é que se ele desdobrado, se ele fazia um trabalho legal, os espíritos o levavam desdobrado para ir lá mesmo, para o espiritual, Já trabalhava, tal, trabalhar lá, ver, mesmo encarnado. Então como é que ele não se lembra? Você tem a ver com a pergunta que nós lemos ainda há pouco, 304. Vamos lá. Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em duas sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Não é? Então é isso aí, retomar essa lembrança é uma coisa bem. É meu sonho, a gente às vezes lembra, alguma coisinha, às vezes não lembra de nada. No livro A Vida Continua, E a vida continua. eles vão, aquele casal, a Serpa, né? Esqueci o nome, só que é Carlos Serpa Evelina e- Serpa. Evelina Serpa e Carlos. Depois me lembro. Bom, eles vão, como dizer, olha só, eles eram espíritos já bem conhecidos de outras vidas, nessa vida vieram separados e foram se encontrar no hospital para desencarnar os dois, não é isso? Eles depois vão se afinizando tanto, porque já eram espíritos afins antes,
que ela consegue envelhecer um pouco e ele rejuvenescer para se ficar tipo um casal, né? Equilibrado. Tchan. Mas isso vinha, ou seja, a lembrança foi aos poucos, que ela era até apaixonada por um dos ela teve um noivo e um marido, o Caio Serra e o Júlio Mancini. Né? E um matou o outro, mas deu a entender que foi um suicídio. Matou de uma cama, né? Eu já não me lembro quem matou quem. Foi o Caio. Mas é engraçado que eles já se Júlio conheciam, é Martins. interessante que eles se conheciam de outras vidas, mas quando se encontraram lá, não tinham Não tinha lembrança. Ernesto Fantin. Ernesto. Isso, Ernesto. Então, aí os dois foram se afinizando, porque já era. É interessante isso. No final do livro você vai ver que eles mesmos sentem que já se conheciam. Falar nisso, tem um filme. Mesmo filme, a vida. Nós fomos ver um filme uma vez lá no. Mas toda hora passa. E a vida continua. Muito na legal, né? Acho que na Netflix tem. Deve ser um Netflix. Né? Calei meu tempo, fitando a visitante interdecível, marido recém-liberto considerável. Acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Olha só, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Toda. O Entreguei. lápis é sem ponta. Esse lápis Toda vez que eu na pego um lápis é sexta-feira sem passada. ponta. Esse lápis Eu só pego lápis sem ponta. Olha só. Providência jamais. quando ele pegou o lápis, Mas esses Pegou lápis. os lápis. Não, ele pegou, né? Aí ele já ficou lá de lado assim com o livro. na sexta-feira passada eu pedi um lápis e me foi dado esse lápis aí. Quando você pegou no lápis, eu fiquei olhando. A minha sina é pegar lápis sem ponta. Ele sempre pega lá. Né? Pega lápis sem ponta. Quando você Porque pegou o lápis, eu fiquei. havia um estudo lá no Maria Vaz. Essa Ficou rindo, semana. né? Ele ficou rindo. Semana da psicografia. Né? Semana da psicografia, semana da psicofonia, semana não sei o quê. E eu já estava desistindo do assunto. Era um lápis não, no mas papel, eu vou escrever ainda. Eu queria ser médico psicógrafo. Queria. Aí um dia eu pego um lápis sem ponta. Não, dos dois lados. Eu parei Resposta tudo. toda Para tudo que o lápis está sem ponta. Aí Dona Emerlinda, né, a filha da Maria Vaz, meu filho, espera aí, vou pegar outro lápis para você. Tinha 100 lápis, ela pegou outro sem ponta. Sem foto. Eles estão me mandando embora. Ele só pegava lápis sem ponta. Fui embora, voltei mais lá no estudo. Quando ele pegou o E lápis. agora vai voltar. Agora não tem jeito. Agora você vai voltar, mas em outra posição. Nada de escrever. Mostrou a esposa formosa, a expressão. Não, veja bem, essa frasezinha aqui é uma coisa tão legal que a gente pode botar no quadro. A providência jamais se empobrece. É isso, nos enriquecerá de bênçãos. Se a gente pensar assim, isso se chama fé. Tá? Fé. A gente vai confiar sempre na providência divina. Nós não estaremos